Olá, alunos, meu nome é Karine, estou aqui novamente para mostrar para vocês o blog. Então aqui nesse endereço quimica.pro.br/blogk, onde eu coloquei os materiais para vocês acessarem em repositório de arquivos. Então os conteúdos que são apresentados ou que foram apresentados em sala de aula, foram apresentados durante o período de pandemia, que foram apresentados em sala de aula nesse terceiro bimestre. Então hoje nós vamos apresentar o que foi falado em sala de aula sobre a nomenclatura de ácido, base, sais e óxidos, que foi apresentado em setembro. Então vamos lá. Bom, então continuando, está aqui o nosso arquivo, outro arquivo disponível no Google Drive, que vocês podem baixar ou guardar o link aí no Drive de vocês. Então aqui apresentando de forma bem simples um resumo sobre a força dos ácidos. Então lembrando que os nossos ácidos são divididos em hidrácidos e oxiácidos. Hidrácidos, os ácidos que não têm oxigênio, né, que liberam, ácidos que liberam H+ em solução e que não têm oxigênio. E os oxiácidos, os ácidos que têm, além do nosso hidrogênio para ser liberado, vocês vão encontrar na formulação dele os oxigênios, mas não confundam com bases, porque aqui na fórmula esses oxigênios não estão juntos com o hidrogênio e não são liberados junto com o hidrogênio, tá? Então aqui um resumo bem básico disso. O nosso objetivo é ver a nomenclatura desses ácidos. Então, eu vou falar de uma forma geral, porque vocês ainda não tiveram uma noção em sala de aula de reações químicas e nem de óxido-redução, para poder fazer a classificação certinhas desses nomes. Então, vamos lá. Então, o ácido vai ter de início a palavra ácido no nome, e depois nós vamos olhar o nome do elemento, ou nome oficial, né, em português mesmo, ou nome em latim em alguns dos casos, como o ácido clorídrico ou ácido sulfídrico. Então, dependendo aí da terminação, se o nosso ácido é um hidrácido, nós vamos colocar a terminação hídrico. Se ele for um oxiácido, a terminação vai ser oso ou ico. Então, ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, ácido nítrico, assim por diante. Então, eu apresentei para vocês no material anterior alguns nomes, algumas fórmulas, né, e alguns nomes desses ácidos, para que vocês acostumassem com isso, né. Aqui eu já coloco para vocês uma revisão das forças de dissociação, né, as forças das bases, né. Então, base forte seriam as bases formadas por metais alcalinos e alcalinos terrosos, né? Então, tem 100% de dissociação, então são bases fortes. O exemplo tá aqui, exceção do hidróxido de magnésio, que é uma base fraca, tá? Porque elas têm uma dissociação inferior a 5%. E aí vamos para a solubilidade, só falar sobre isso rapidinho, né? Porque isso pode cair aí em alguma questão. Então, as bases normalmente são solúveis, né? Porque elas têm o OH, que formaria uma ligação na água, então favoreceria essa dissolução. Mas isso não acontece com todas elas, né? Então, a solubilidade vai diminuindo conforme os elementos passam. Os elementos que estão junto com o OH passam da coluna 1 para a coluna 2 da tabela periódica, e para as demais colunas eles já são hidróxidos ou bases insolúveis ou de difícil dissolução na água, como o nosso hidróxido de alumínio, que é um antiácido. Aqui vamos para a nomenclatura dessas bases, então também vou apresentar de uma forma geral. Então aqui aparece o conceito que eu falei para vocês de NOx, que seria número de oxidação. Então, se o elemento tem um NOx fixo, a nomenclatura dele seria hidróxido de mais o nome do elemento somente. Mas, como nós não sabemos, ou melhor, vocês ainda não tiveram essa explicação de NOx, fica difícil para vocês fazerem essa nomenclatura aí. Mas tudo bem. Então, aqui
se esses NOx forem variáveis, o que vai mudar? Que vai ser o nome do elemento com a terminação oso ou ico. Ou vamos adicionar o número do NOx em algarismo romano depois do nome desse elemento. Então, vamos olhar os exemplos. Então, aqui, o nosso hidróxido de ferro ou hidróxido ferroso, hidróxido de ferro 2, hidróxido férrico ou hidróxido de ferro 3. Tá? Então, teríamos que saber essa oxidação, que seria com relação à perda ou ganho de elétrons, que vocês vão aprender no segundo ano. Então, aqui eu tenho uma reação de ácido-base, onde começa o conceito de sal. Então, aqui eu tenho ácido mais uma base, formando sal mais água. E aqui a nomenclatura desse sal para vocês. Então, o nome oficial do sal depende do nome do ácido. Então, se o nome do ácido que deu origem a ele tinha hídrico, por exemplo, ácido clorídrico, então ele vai virar cloreto de sódio. E assim por diante, trocando, olhando essas terminações e trocando por essas terminações aqui. Então, mais ou menos um quebra-cabeça. A gente vai montando isso e acostumando com essas nomenclaturas. Então, aí o nome desse sal seria composto primeiro por essa parte que veio do ácido e depois a parte do nome que veio da base. Aí, vamos passar aqui alguns exemplos, né? Então, fluoreto de cálcio, brometo de sódio, sulfato de lítio, dentre outros. E aí, para terminar, as nomenclaturas dos nossos óxidos, que também dependeriam daquela questão do número de oxidação. Então, óxidos com NOx fixos, nós vamos colocar apenas na nomenclatura óxido mais o nome do elemento. Então, aqui temos alguns exemplos: óxido de sódio e óxido de cálcio. E se esse nosso óxido tiver um NOx variável, então vai ser a nomenclatura óxido, mais o nome do elemento, mais uma terminação ico ou oso. Então, ico para a fórmula que tiver um NOx maior e oso para a fórmula que tiver um NOx menor. Então, aqui nós temos alguns exemplos disso. Então, óxido férrico e óxido ferroso. Aqui do lado eu coloquei para vocês só para lembrar que existe, né? Então, uma nomeação de acordo com a quantidade de oxigênios. Então, monóxido quando tem só um óxido, dióxido quando tem 2 óxidos e trióxido quando tem 3 oxigênios na fórmula. E para terminar, né, de acordo com esse número de oxidação, também poderia ter, como é feito lá nas bases, a indicação do número em algarismos romanos. E seria isso, basicamente, nesse material. Então, é mais essa parte de funções inorgânicas, é mais orientativa para vocês, ainda mais esse ano, nesse período de pandemia, que nós tivemos pouco tempo para fazer exercícios sobre isso. Mas se ainda tiverem alguma dúvida que eu possa esclarecer, deixe o seu comentário no vídeo, que eu terei prazer em gravar um novo vídeo e tentar esclarecer as dúvidas de vocês. Até mais, pessoal!